Estamos de volta. Gente, hoje tem duas morenas lindas que vocês vão ver aqui no meu programa agora. Uma querendo arrasar, a outra mais bonita. Agora vai ser uma disputa que as duas são lindas. A gente vai falar hoje de um assunto que parece aí que a maioria das pessoas ou já passou, ou viu alguém passar, ou tem algum amigo que passou, alguém da família que passou, etc. Que é o nosso mal, dizem que é o mal da temporada agora, que é a depressão. A depressão, ela tem várias características, claro, e cada pessoa reage a ela de uma forma. E nós sabemos que as consequências, às vezes, são gravíssimas. Mas nós vamos falar com a Samara Freitas. É Freitas mesmo? Samara, que é psicóloga, tudo bem, minha linda? Bem. E a Wanda de Quadros, que está passando... A partir de hoje você não vai passar mais. Porque, ó, você vai combinar com a Samara, vocês vão lá na minha balada, e lá na minha balada não tem tristeza bonita, que entendeu? Maravilha. Você vai cair se for na sexta, você cai no funk, se for no sábado, você cai nos retrôs do tempo da magiqueira. Então você pode escolher. Se for no domingo, ainda tem sessão das 6 da tarde à meia-noite. Você pode cair no hip hop, onde você quiser. Tá bom? Isso é maravilhoso. Tá bom pra você? Tá ótimo. Então fechou. Vamos lá então, Samara. Você é psicóloga e trabalha lá na Patibelli, que é na rua... Onde é que fica? Então, a Patibelli fica na Nova Rússia, na Rua Bahia. Rua Bahia fica em que localiza então, pra tem gente? Ali aquele Sicredi grande da Nova Sim. Rússia. Ele tá aqui, na Ernesto Vilela. A Patibelli é numa rua que passa ali, a Rua Bahia ali. É quase do lado do quase Sicredi. ao lado do Sicredi. Uhum. Ali, então, a Patibelli, você estava me falando no intervalo, antes da gente começar no nosso assunto, que agora ela tem outros serviços, é isso? Ela sempre teve outros serviços, assim, mas ela é primordialmente uma clínica de estética, beleza e bem-estar. Mas tem a nutricionista lá, que é muito boa, né? Eu tô também agora como psicóloga. Você então... tem 2 dias por semana, 3 dias? Quantos dias você Então, fica depende dos agendamentos. Certo. Porque eu tô agora 2 dias na semana nessa outra clínica também, que eu comentei com você no começo, que é o Instituto Psi, né? Sim, mas fale um pouco pra gente desse Instituto Psi, que eu achei bem bacana essa ideia que você falou. Lá na Patibelli eu faço atendimento, né, normal, porque o Conselho Regional de Psicologia, ele sugere pra gente um valor de tabela lá, né, pra gente estar cobrando, que seria 150, 152. Então, assim, lá não tem convênios, nem nada do tipo. No Instituto Psi, além dos convênios... Só pra gente entender, então, para o entender, o Instituto Psi não é na Patibelli, o Instituto Psi fica no edifício Itapuã, isso? Isso, aqui na Valdônio Táxi. Na Valdônio Táxi, edifício Itapuã, que eu acho que é o edifício mais velho da cidade, que é o Itapuã, não é? Né? Mas é lindo. É lindo, agora tá bonito, tá bonita a entrada ali. Eu tô lá, ele ficou bonito. Ah, com certeza você deixa o edifício mais bonito com sua luz. É isso aí. Enfim, então... É no segundo andar, sala 5, isso? Então vamos lá, fale desse jeito. Então, ali, né, quem está à frente do projeto é o psicólogo Leandro Martins Tirelli, e ele convidou outras pessoas como eu e outros psicólogos que ele conhece para estar participando com ele, né, dessa ideia que ele teve, que além dele oferecer lá na clínica, a gente tem os convênios com saúde e São Camilo. É feito assim, o paciente conversa com a gente, conta a dificuldade que ele está passando, não só emocional, mas também às vezes financeira, né? E o que ele vai pagar, né, pela sessão é o que ele pode pagar, entendeu? A gente conversa, faz como se fosse uma avaliação socioeconômica, né, para que o atendimento psicológico fique mais acessível para a população. Contas lá, será que vai dar? Ah, não vou então. Muita gente precisa, não consegue se organizar, não tem porque as de pessoas saúde. Acabam achando que ainda é uma coisa meio supérflua, assim, porque é muito frescura, um psicólogo, a gente sabe que não é, que é uma necessidade, não é? Mas só que às vezes as pessoas, na sua soma ali de valores que você falou, acabam deixando de lado, porque não é tão emergencial. Só que às vezes a prioridade aquele tratamento, mas a pessoa, por achar que não, então ela acaba deixando. E as que vocês fazem, vocês acabam ajudando as pessoas. Sim. Você sabe que tem uma menina não, já é uma senhora, ela tem 2 filhos, ela sempre vai com os filhos lá na Queen. E daí, esse tempo ela parou, eu mandei no WhatsApp, falei, quem fala, tô muito triste, tô apreciando. Falei, então vai lá que eu vou te dar um abraço, vou passar a tua depressão. Ela chegou lá, dei um abraço nela, dei um frisante pra ela e ela disse que passou a depressão. Passou. Um abraço, um frisante, passou, resolveu. Naquele momento, pelo menos ela tomou um frisante e passou. Ô, Wanda, eu queria que a Samara falasse antes, mas eu quero que você fale um pouco pra gente, você que está passando por essa fase meio ruim aí. Faz tempo que você está
nessa coisa assim, você teve algum motivo que desencadeou essa sua depressão? Sim, eu sofri abuso quando era criança, na infância, por 3 pessoas. Aí depois de casada já eu sofri abuso pelo meu ex-marido. E daí desencadeou depressão, transtorno bipolar. Mas faz tempo que você está nesse processo depressivo? Faz. Ou você vai e volta? Desde 26 anos, mais ou menos. Mas eu melhoro, mas depois ela volta. É as crises que dá. Você trabalha, não? Não. Não? Não. Você fica em casa? Fico em casa. E assim, você sente que tem momentos que ela está mais forte? Sim. Momentos que ela dá uma aliviada, é isso? Dá uma aliviada, Quando a gente ela fica dá uma muito aliviada, você muda teu jeito de fazer as coisas ou não? Mudo completamente. Não, assim, eu digo assim, para que ela dê essa aliviada, você força o teu eu, a tua rotina, para que mude, para que você tenha esse alívio, ou ela vai aliviando naturalmente? Naturalmente. É? Aí quando eu vejo que ela já está aliviada, aí eu saio, vou para onde eu quero, saio passear, converso, mas quando estou em crise eu quero ficar só deitadinha. Isso é o que acontece mesmo, Samara? É assim, a pessoa em crise, que eu saio assim, eu sei que tem alguns amigos meus que passam por esse processo também, eles querem ficar só em casa, só no quarto, não querem sair. Até quando eu cheguei, eu encontrei com ela ali, né? E aí ela falou também que ela foi há um tempo diagnosticada com o transtorno bipolar. Eu tô com transtorno bipolar e transtorno de ansiedade. Até eu não sabia, eu achei que era só questão depressiva. Então, o transtorno bipolar, ele também é um transtorno de humor confundido com a depressão, porque é exatamente isso que ela falou. Ele tem as fases de mania, que é aquelas fases em que a pessoa fica, né, eufórica, empolgada, acorda de manhã, sai, não, hoje eu vou ganhar o mundo, estou muito bem, e as fases depressivas, onde o indivíduo fica, né, ele se recolhe, ele se sente mal, ele se sente para baixo, né. Ele tem, assim, o transtorno bipolar, existem, né, basicamente 4 tipos, né, que é o bipolar tipo 1, tipo 2, o misto chega a ser agressivo, e o chega? ciclotímico. O bipolar ele chega a ser agressivo no seu estágio mais Olha, avançado? Na fase de mania pode acontecer, sim, uma questão de agressividade. Porque tem gente que usa, até eu sei de vários exemplos que eu não posso falar aqui agora, porque não pedi autorização para as pessoas. Mas eu sei que tem pessoas que usam essa bipolaridade para fazer uns estragos e dizer que é por causa do Olha, coisa. Mas, tipo Léo. assim, não, mas tipo assim, ó, eu vou contar um fato que assim, que tem pessoas que, por exemplo, assim, daqui a pouco estão de boa, estão numa reunião, num restaurante, numa casa de alguém, daqui a pouco começa a quebrar copo e querer gritar, e porque tô louco, diz que é o distúrbio. Não, então, ó, esse negócio, esse conceito bipolar ficou banalizado no vocabulário. Ficou. Aí a pessoa acha assim, que porque de manhã ela estava triste e à tarde ela está feliz, não, eu sou bipolar. E não é assim. Para você chegar num diagnóstico de um transtorno como esse, é um processo longo. Você não vai passar só por um profissional, você vai passar, no mínimo, né, por um psicólogo e um psiquiatra, no mínimo, para você chegar no diagnóstico, para conseguir fechar. Não é assim, tô triste, tô feliz, sou bipolar. Não é. São critérios diagnósticos. Tem que ter no mínimo, um número mínimo de sintomas associados para que você diga, não, então eu tenho, né, eu sofro com o transtorno bipolar. E as pessoas veem por aí, porque hoje em dia a questão da internet, da informação, faz a gente ter acesso a muita coisa que a gente lê meio por cima ali, como diz, né, o texto, né, pega um trecho, transtorno bipolar é estar feliz, estar triste. Então, é um texto sem contexto que vira pretexto para isso. Para as pessoas até fazerem coisas e depois dizerem que porque é os meus sintomas e tal, acabam arranjando uma máscara para aquele ato que elas cometeram, sabem que foi errado e elas usam isso. Eu sou doente, então relevem. É justamente isso. Agora você, Wanda, assim, quando você tem essas, assim, você tem mais tempo de crises ou mais tempo de menos crises? Agora que estou sendo tratada, é menos crise. Menos crise. Mas no fato que vocês falaram ali que se eu tenho transtorno bipolar eu vou sair agredindo qualquer um, da hora para outra eu estou vindo. Não é bem assim, não. Eu posso ter minha crise, mas eu tenho que me controlar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei dos meus problemas. Mas a pessoa usa isso como uma desculpa. Eu não. É que tem a ver com a personalidade. Não é o teu caso que eu falei. Eu falei que assim, eu conheço pessoas... Tem a ver com a personalidade da pessoa. Então, né, quando a pessoa tem uma tendência a ser mais agressiva, então na fase de mania, ela pode sim ter um comportamento agressivo. Mas não faz parte, não quer dizer que seja uma regra. Uma regra da quem tem o transtorno bipolar. Não.
Agora, no teu caso, assim, você traz lembranças amargas, não é? São essas lembranças amargas que Você é separada aí, agora? Sou desde 2006. Desde 2006. E daí, assim, então, essas lembranças amargas é que acabam pesando mais quando você acaba entrando em algo mais fechado, mais pesado, mas você quer ficar em casa sozinha, é isso? Essas lembranças ainda vêm? Ou não? Muitas vezes eu procuro meio que esquecer o que passei. Mas às vezes eu estou de boas ali, de repente eu me lembro. Ou se eu vejo uma mulher apanhando, ou qualquer coisa que está acontecendo com outra mulher, leva. Já vem e já faz um efeito, um estrago daqueles. E assim, você mora com quem? Com alguém? Eu moro com meu filho. Teu filho? Ele é de quantos anos? Ele está com 24 anos. Assim, ele já é adulto? Já, então. e tem o outro que tem 22 e o meu atual esposo. Você agora tem um outro companheiro, tem um outro marido, isso. Então, assim, mas com tudo isso, que aparentemente parece que ela não tem nada, né? Se a gente olhar, né? Assim. Ela tem uma aparência tão bem, tão serena, tão tranquila, né? E assim, daí você, por exemplo, a tua convivência com teus filhos e com o teu marido, ela é tranquila? Tranquila, até demais. Eu sou assim, sabe, meio estourada, tá? Às vezes eu falo, mas eles já são calmos, então eles já sabem, então eles ficam quietos, né? Eu já passo ali, né? Só na hora. Porque assim, pelo que ela fala, assim, se ela não falasse que tivesse esse problema, parecia que ela era uma pessoa feliz com o marido, com os filhos, tendo uma vida bacana, não é? Até porque para o indivíduo ter essa questão depressiva, desenvolver um transtorno assim, é exatamente isso. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente confunde muito a depressão com tristeza. Alguém perdeu a mãe, ou perdeu o emprego. É normal que você se sinta triste por algum tempo. Isso não quer dizer que você ficou depressivo, entende? A depressão é justamente sentir essas coisas negativas sem um motivo justificado, né? Às vezes muita gente fala assim, mas você tem depressão por quê? Se você tem uma família que te ama, se você tem um emprego legal, né? Mas não é algo que não tem a ver com o contexto. Não tem uma explicação lógica. Não, tem a ver com o contexto sim, mas é mais uma questão genética, né? Porque daí o organismo não produz aquelas substâncias que a gente precisa, substâncias do bem-estar, né? Que seria ali a serotonina, né? A endorfina, que são substâncias que fazem a gente se sentir bem e feliz. Então existe uma falha na produção desses neurotransmissores, por isso que muitas vezes a pessoa precisa de medicação associada. Para que o organismo volte a produzir essas substâncias que nos deixam mais felizes. Exatamente. Isso? Porque, na verdade, é assim. Eu sei que as pessoas, claro, cada organismo reage de uma forma, né? As pessoas são mais fortes. Você citou o caso da morte de alguém e tal. Então, tem organismos que reagem de uma forma mais forte e não se deixa abalar. Outros são mais frágeis e acaba aquilo abalando mesmo. Mas é uma tristeza que passa, não é assim? Não é como você falou, não chega a ser um motivo da depressão. Pode até levar para a depressão, para quem já tem uma predisposição. Tem predisposição, né? Isso. Porque eu digo assim, eu nunca vou ter nada disso, porque o que só me deixa triste é não ter dinheiro. Então, quando eu não tenho, eu vou atrás, o resto eu vou... E é a forma, né, que cada um encara a vida, mas... É verdade. Mas é que eu dou muita risada, sabe? Eu acho que é por isso, então, assim, as pessoas... Porque, claro, todos nós temos momentos que a gente tem que chorar a nossa dor, não é? Eu acho assim, a pessoa tem que se reservar algum, não todo dia, não toda semana, não todo mês, uma vez por ano, talvez. De chorar a dor da gente, chorar a dor da derrota de não ter conseguido realizar tal projeto, chorar a dor da perda de um ente querido, chorar a dor de um negócio que não deu certo, chorar a dor de uma separação, enfim. Aquele momento, chorar todas as dores, mas depois parar. Isso. E daí continuar a vida para frente. Só que isso também, no caso, depende da reação do organismo, né? Porque tem pessoas que não conseguem isso. E também, assim, na maioria das vezes, no contexto que a pessoa está inserida, seja na família, no trabalho, não tem uma receptividade para que ela desabafe, né? Às vezes, escuta ali uma vez, 2 vezes, daí já fica cansado dessa história de depressão. E o que é isso? Já vem aquela chata de novo falar. Exatamente. Por isso que daí a gente fala da importância do tratamento, não só o medicamentoso, mas da terapia também, né? Ir
terapia, um psicólogo, porque ali é um ambiente seguro e preparado para que a pessoa desabafe e conte. E assim, Samara, as pessoas desabafam mesmo, porque olha, você veja bem, eu sou tão fechado comigo que outro dia vi um camarada que ele me hipnotizar, não conseguiu. Eu vi você falando Você viu? disso. Ele não... Eu ri demais aquele dia. Olha, o miserável suava sangue, mas não conseguiu me hipnotizar. Aconteceu comigo. Então, Aconteceu comigo. é? Um rapaz que Foi tava ter aí. hipnotizar também? Não conseguiu? Foi, o cara não conseguiu. É mesmo? Não consegue, de jeito nenhum. Eu fui pra me tratar, né? Porque eu falei, ele cura depressão. Eu falei, vou lá, pago uma sessão. Cheguei lá e falei, nossa, como esse cara não consegue? O que é isso? Como é que é esse negócio que eu não sei? Porque ele não conseguiu me deixar em transe, de jeito, maneira nenhuma. Eu nunca trabalhei com hipnose, mas eu já vi, né, outros profissionais que trabalham que relatam realmente que tem pessoas que não são, né, hipnotizadas. Mas na terapia, lá no consultório, é diferente porque eu não tento nenhum método. A pessoa vai falando. Isso, exatamente. Você não força a pessoa gente vai falar. Conduzindo aquela fala, né, do paciente para que ele chegue, né, a gente não sabe se isso, em quantas sessões isso vai acontecer, né, para que ele chegue num processo porque em às que vezes ele a pessoa está muito desenrole. bloqueada, não tá? Isso. Né, a pessoa chega ali, ela não sabe por onde começar, né? Daí vai falando, até que de repente a gente chega, né, no ponto que é aquilo ali que talvez tenha desencadeado todo um processo, seja depressão, ansiedade, né, o que for. E é através da fala. A minha abordagem é assim, a abordagem centrada na pessoa. É eu propiciar ao meu paciente, ao meu cliente, que ele encontre por ele mesmo ferramentas para lidar com aquilo que atinge, sabe? Porque, assim, eu não vou estar lá com ele quando ele sair do meu consultório. Então, eu preciso fornecer para ele ferramentas, assim, emocionais, para que quando ele se deparar com uma situação que vai deixar ele ansioso, triste, ele saiba como lidar, né? Então, isso assim, depois, por exemplo, eu sei que reage cada organismo, né? Mas assim, mas basicamente existe um número X de sessões que a pessoa já consegue ter essa força? Olha, em uma sessão isso não acontece. Não. Mas não tem, né? Tem pacientes que 4, 5 sessões eles já conseguem se sentir melhores. Tem pessoas que estão em terapia há 2, 3 anos, né? Isso aí vai depender muito. Você assistiu aquele filme do psicólogo do chefe da máfia? Não vi. Assistiram? Assistiu? Não. Eu não me lembro lá do filme, mas ele é psicólogo do chefe da máfia italiana, assim, sabe? O filme se passa assim. E que esse chefe da máfia busca ele para dar essa força, só que quando ele tá depressivo, ele vai buscar ele onde ele estiver. Ele tava em férias no Havaí, ele mandou buscar o cara para conversar com o cara, sabe? Ele tornou-se, daí o psicólogo tornou-se na questão do filme, lógico, né? Para o chefe da máfia, como se ele fosse um acessório necessário para ele estar todo momento junto. Tanto que ele até introduz ele na máfia, ele acaba vira da família, dos mafiosos, lá e tal. Claro que isso é um filme, mas aí a gente vê a necessidade de até as pessoas com poder, como no caso dele, que tinha poder para mandar matar, para mandar roubar e tudo, da necessidade de ter alguém para ouvir. Com certeza, até porque aquele poder todo, né, gera para ele uma carga muito grande. O que ele tem que carregar, só ele sabe, né? É verdade. Então, porque, na verdade, é assim, voltando à questão da Wanda, então. Wanda, você falou que quando você fica menos depressiva, você sai, você se diverte e tal. Muda daí a tua relação com você mesmo e com os seus à sua volta? Porque daqui a pouco as pessoas estranham, né? Te vem lá, você com uma cara de cão. Aí daqui a pouco te vem com uma cara linda. Aí, o que é essa louca que tá fazendo o quê? Então, não é? Já acostumaram. Já acostumaram? Já. Já tô acostumada. Se eu sento e olhei torto... Jura? Pronto. Todo mundo já sabe da família que hoje eu não tô legal. Aí quando eu amanheço de manhã cedo, que eu tô, com o astral lá pra cima, eu já levanto brincando. E assim, não acontece com eles de reagirem às essas suas mudanças? Por exemplo, eles também não... Porque, assim como você, pode ser que eles também acordem de mau humor. Eu tenho uma arara que ela tem dias que ela acorda de mau humor. A gente vai dizer, eu vou dizer bom dia pra ela, ela diz, cala a boca, ela fala pra mim. Mas foi pra você. O meu filho mais velho tem depressão profunda. E o mais novo tem transtorno de ansiedade. E como é que vocês convivem? Como é que convive daí quando os três estiverem atacados? O único que não tem é meu marido. Jura? Coitado desse miserável, meu Deus. Ele carrega todo o peso de vocês.
Mas, assim, há casos de vocês os três estarem em crise juntos ou não? Não. Ainda Não. bem que é separado, então. O mais velho, ele fica mais deitado. Então, Ah, ele é? já não levanta do quarto, então eu não mexo com ele e tudo bem. O mais novo já gosta mais de ficar em casa e fazer as coisinhas dele para distraindo. E eu, quando estou em crise, eu já fico debaixo do meu cobertor, então já sabe que eu estou lá, tudo beleza. Aí, quando eu estou de banho, eu não paro em casa. Ah, jura? E eles também, daí, quando tem... E eles não saem. Eles não saem? Não. Não? Nem Isso assim, me preocupa muito. nem quando eles estão bem, eles não saem. Não saem. Eles não conhecem como eu estava falando... A minha balada? Não conhecem balada, Vamos arrastar não eles, vamos conhecem acorrentar eles e nada. levar lá pra dentro da minha balada? Nada. Não sei se eu criei eles assim com muita rédea, como diz o ditado, prendi demais, mas... Mas eu acho que empreender demais não tem também, né, Samara? Porque assim, a pessoa na sua idade, ela vai descobrindo, não é? Isso. Porque assim, me parece que esse empreender demais acontece mais com as mulheres, assim, que elas ficam mais introspectivas. Retraídas. Mas o homem por si só, num determinada não idade, já acaba, começa a sair. Exatamente. Não. Eles não têm amigos, assim, que vão lá na tua casa? Ah, isso já é um problema, né? Eu tô com dois problemas lá em casa. E daí, juntando o meu, viram 3 problemas. Viram 3 problemas. Verdade. Agora, na questão, assim, acho que daí no caso dela, que eu nunca tinha ouvido falar de 3 pessoas na família, mas assim, acho que daí tem que tratar a família praticamente, né? Exatamente. E assim, o que aconteceu é que ela identificou isso, porque muitas vezes ali, né, tem o familiar, né, com um transtorno assim, e ninguém sabe, né? Acha só, por exemplo, eu não sei a idade dos teus filhos, mas, não, é que ele é adolescente, isso é normal da idade, né? É assim Mas mesmo. o dela já tem 24, 22, então já passou da adolescência. Já passou, exatamente. Já passou. Agora, daí, quando é assim, pensa, mas é alguma coisa, tá de mau humor, tá, entendeu? O importante foi que, por ela ter, né, ela ter ido atrás, né, feito, né, sozinha. o tratamento, ela tem o diagnóstico, Ela ela prestou atenção, Eu né, presto. ela prestou atenção. Nos dois. Agora, né, com Todo certeza, com ela foi diferente, porque ninguém estava esperando, aí fica mais complicado, leva mais Pois tempo. é, mas os teus meninos, eles já estão indo para terapia? Eles já querem ser, eles já identificaram neles esse problema ou não? O mais velho, sim, o mais velho já se trata com um psiquiatra. Já? Já. E o mais novo, O mais ele novo ainda... a gente procurou, mas eu não consegui. Porque eu não sei assim a diferença, mas eu sei de pessoas que têm esse negócio da ansiedade aí, que é horrível isso, né? Porque a pessoa não quer sair de casa, tem medo de tudo, não tem? Não, daí quando a gente tem medo de tudo é síndrome do pânico. Aí Já do tive. pânico. Nossa, ela sabe tudo essa daí. Ela já é uma ela enciclopédia, tá- né? Eu sei Ela já- todos os sintomas de De cada um. ansiedade é quando a pessoa fica muito assim, é isso? Afoga a gente, você não consegue Jura? respirar, você passa mal, você parece que vai morrer, o coração acelera. Jura? É de morrer. É? Se a pessoa estiver tendo uma crise de ansiedade, ela vai achar que está tendo um infarto. E não é. E lembrando Sobe a assim pressão sempre que essas questões não tem uma cura, Não. né? Porque a pessoa faz um tratamento ali durante o tempo e pensa, tô bem, vou abandonar o tratamento. Não O dá. tratamento é contínuo. Quem Mas vai determinar... que mesmo com os remédios tem que tomar sempre? Então, Né? a medicação, na maioria dos casos, ela é contínua, né? Às vezes, o psiquiatra, o médico que está cuidando daquele caso, ele vai dar uma ajustada, vai aumentar ou diminuir a dose, trocar por algum outro que dê menos efeito colateral, mas é só ele que pode dizer isso. O psicólogo, por si só, também não pode interferir na medicação, né? Ela chega para terapia e fala, eu quero deixar de tomar remédio. Eu não posso dizer para ela, para de tomar o teu remédio. Eu posso sim me comunicar com o médico dela, enfim, né, tá fazendo essa intervenção, mas eu não posso mexer na medicação. Só quem faz isso é o psiquiatra. Desculpe, mas no caso assim, a pessoa pode só procurar um profissional que seria o psicólogo ou ela tem que procurar os dois em casos? Então, ou há casos, se ela que sim, casos chegar, que não? se ela chegar no psicólogo, né, e o psicólogo vê que aquela situação demanda além da terapia, né, precisa ali de uma medicação, de uma intervenção diferente, o próprio psicólogo vai encaminhar ao psiquiatra. E eu digo que Então a primeira porta de entrada seria o psicólogo, isso? na maioria das vezes, só que não é o que acontece, porque as pessoas acabam às vezes indo
parar até na emergência do hospital ali com uma crise de ansiedade, sem saber que é uma crise de ansiedade. Que foi o que ela disse, achar que é um... Tá amortecendo o meu braço, tá me faltando ar, tô com dor no peito, vai para emergência. Aí lá, um clínico geral, que se for alguém atencioso, pode estar, né, vendo isso e pensando, não, eu vou encaminhar esse paciente para outro profissional. Né? Mas muitas vezes não é o que acontece. A pessoa é atendida, toma algum remédio para dor, algum remédio para o que for que ela estiver sentindo, volta para casa e continua se sentindo mal sem saber. Por isso mesmo que a gente fala dessa questão do atendimento social na psicologia, para tornar, né, mais acessível, porque senão as pessoas não chegam ao psicólogo. Né? O psicólogo tem chegado muito tarde para intervir em questões como essa que ela está relatando pra gente. Mas e no caso, a ansiedade também, ela tem causas assim, que nem as que a Wanda falou pra gente, ou não necessariamente? Olha, esses transtornos, eles podem muitas vezes estar associados, né? Você pode estar sofrendo de ansiedade, de depressão, porque é uma coisa que leva a outra, né? Então, assim, para você se definir como alguém que sofre de ansiedade ou de depressão, você precisa passar, né, pelos profissionais e ter uma opinião formada. Para definir que quadro, em qual dessas você está dentro, isso? Isso, Mas aí, assim, no caso, você falou dessa que nem ela falou que é quase que nem se estivesse infartando. Mas a pessoa volta para sua casa, ela melhora, lógico, ela toma algum comprimido, alguma coisa, dá uma acalmada. Mas aí no dia seguinte, 2 dias depois, ela volta a ter, 3 dias, uma semana atrás, ela volta a ter. Possibilidade dessa crise ou não necessariamente? Sim, porque aí ela não tratou o que está causando aquilo, né? Ela falou o sintoma que ela está tendo, né? A pessoa ali, no médico, deu um medicamento para aquilo que ela estava sentindo, ela voltou para casa, se sentiu um pouquinho melhor, mas ela não está, de fato, tratando o que ela precisa tratar, que seria o emocional, né? E como eu falo também, o psiquiatra, todo bom psiquiatra, ele encaminha também para um psicólogo. Porque só a medicação vai agir no sintoma, né? Mas quem vai fazer o indivíduo caminhar para uma independência, uma autonomia emocional, de saber lidar com as suas emoções e com o que ele, né, o que ele sente, com o que incomoda, com o que faz ele se sentir triste ou feliz, é o psicólogo. A psicoterapia, não estou puxando a brasa para o meu assado. Não, mas foi bom você colocar, sabe? Porque as pessoas fazem confusão entre o psicólogo e o psiquiatra. Porque as pessoas, a maioria que eu acho, que eu sei, acho que os dois são a mesma função, a mesma coisa. Não. Outros dizem, não, psiquiatra é só para louco. E o psicólogo é só para conversar. Então, na verdade, são profissões diferentes, mas existe uma ligação entre ambas. Exatamente. É isso? O psicólogo, o psiquiatra, pelo que eu entendi, vamos ser isso. O psiquiatra, ele vai conduzir a pessoa para o medicamento quando ela tem uma necessidade disso, mas não ouve a pessoa nas sessões como psicólogo para tentar descobrir o fato. É isso daí, mais ou menos? Hoje em dia a gente ou o psiquiatra também ouve? Não, hoje em dia a gente tem psiquiatras, né? Porque há um tempo atrás, né, o profissional de medicina, né, de qualquer forma, ele fazia mais aquela coisa assim, o que você tem, assim, então tá esse remédio, tchau. Hoje em dia as pessoas estão mais humanizadas, né? Mas mesmo assim, enquanto a psicoterapia você vai uma vez por semana, ao psiquiatra você não vai toda semana. Então, essa é a importância. Por isso que o psiquiatra não está ali tão disponível para estar ouvindo e lidando com... Porque o psiquiatra, ele é uma pessoa, ele é um médico que se especializou em psiquiatria e ele está ali para fazer mais a questão da medicação, né? A terapia é um processo que leva mais tempo, então ali que a pessoa vai conseguir identificar o que pode ter causado aquela depressão, o que pode estar deixando ela ansiosa e ela vai estar trabalhando nisso, entende? E o psiquiatra, ele não tem esse tempo para estar falando, né, assim, viu? Então vamos conversar, vamos falar da tua infância, né? Não é dessa forma, é para isso que existe a atuação do psicólogo clínico. Porque, na verdade, eu acredito que, assim, dependendo, claro, a gente sabe que nem você falou e você também já está passando por esse processo há tempo, as pessoas acabam, em alguns casos, tendo a necessidade da medicação. Em outros casos, não necessariamente. Não. Daí, porque só descobrindo o problema, acaba que meio que... Porque tem, às vezes, eu sempre falo assim, que eu sempre digo aqui, a gente tem que falar de drogas, tem que falar da gravidez de adolescentes, tem que falar do homossexualismo, tem que falar desmistificar. Das mulheres que apanham, a gente tem que falar muito isso para que isso desmistifique e torne-se uma coisa mais normal. E quanto mais falar, mais fácil é de resolver. Justamente. Né? Então, esse caso seria buscar esse problema que a pessoa às vezes não quer, ela fica
fechada nele, até ele aflorar e ela buscar a sua cura. Isso. Aí, às vezes, fica mais difícil, porque quando a pessoa tem esse acesso, né, esse tipo de informação, ela vai, procura um tratamento já no início e consegue, né, fazer algo... Mas no caso dela, que detectou dos filhos, né? Mas isso. acho que tem que passar por isso, porque não é fácil dizer. Não, fácil. ela conseguiu ter essa sensibilidade porque ela estava passando por isso. Sim. Mas assim, eu digo uma pessoa que, por exemplo, tem o problema, ela tem sintomas que ela identifique ou alguém tem que identificar por ela? Olha, hoje em dia, como eu falei, tem muita informação, tanto na TV quanto na internet. Então, hoje em dia as pessoas estão começando a aprender, a perceber que tem algo errado com elas. Muitas vezes, como eu falei, essa questão que você mencionou do ser bipolar, né, é banalizado e elas fazem uma confusão, confundem o ser bipolar com estar de mau humor ou não, confundem a tristeza com a depressão, né, por isso que tem que ter o profissional sempre, mas hoje com o tanto de informação que tem disponível para a gente estar, né, ao nosso alcance, é possível sim as pessoas estarem percebendo que tem algo de errado com elas, né? Olha, vi uma reportagem sobre depressão e eu estou sentindo isso. Não pode... não, eu vi lá no programa do Léo, eles falaram sobre tal e tal sintoma. Eu tenho isso, então eu... Não, você não pode sair, se definir. Sim, eu sempre falo isso. A gente aqui não é uma consulta, eu sempre falo, é uma entrevista, uma conversa. É só uma forma de você ligar ali um alerta e pensar, vou prestar mais atenção em mim, porque... Mas não tem a pessoa que nega isso e acha que é o outro sempre que está errado? Por exemplo, assim, o mundo está todo errado e eu sou a única que eu estou certo. Isso também, mas aí a pessoa tem que estar aberto a ser ajudado se ela quer melhorar. Eu já vi muitos casos da pessoa sempre culpar a vida, culpar o mundo, culpar as pessoas que estão ao seu redor e ela sempre será vítima do mundo. Ela não admite que ela é a errada, na verdade. O primeiro passo para estar melhorando, né, seja, né, a depressão, a ansiedade, o que for, é a pessoa admitir que está doente. E também pensar, eu sou responsável pela minha melhora, né? Não... aconteceu isso comigo, então eu estou culpando o fulano ou tal situação. Pode até ser que essas situações tenham influenciado, sim, mas já passou, já foi. Quem é responsável por se fazer sentir melhor é você. No caso teu, Wanda, que você falou que faz tantos anos que você está assim, não tem um pouco disso que ela falou também? Você assim, de você meio se acomodar na situação. Não sou psicólogo, veja bem. Só estou achando. Não, mas essa conversa é bem assim, produtiva. sabe como? Assim, de repente você também está achando que eu já tive tantos problemas, essa situação já está encalacrada em mim, e eu acho que isso é normal e eu não procuro evitar que aconteça. Porque como você falou que tem períodos que você está bem, períodos não tanto. Nesse período não tanto, será que você já não assimilou isso e quer uma fuga para quando você tem um negócio, é melhor eu ficar aqui do que enfrentar ou não? Não, normalmente eu enfrento tudo que vem. É muito difícil eu ficar mesmo deprê, mas normalmente eu entrei em política, entrei em tudo quanto é lugar, eu fiz um monte de coisa. Nossa, política você é louca, entrar com depressão na polícia você mata, rapaz. Não foi tão estressante, até foi muito bom, aprendi muito. Aprendi o que não devia. Saiu dela mais perturbada ainda. Mas foi uma fase muito boa pra mim. Você não tem esse sintoma assim de que eu sou a vítima do mundo? Não. Porque tem gente que é a vítima do mundo, né? Deus pôs todos as troças para ele carregar, ela carregar, ele ou ela, tanto faz, né? A pessoa carregar, não? Eu acho que nós temos liberdade de fazer o que nós queremos, não temos por que ficar ali. Claro, no caso, quando eu estou muito atacada, tipo, a doença veio, a recaída que eles dizem, né? Porque eu passei para psicóloga já 2 vezes, e o psiquiatra, em 2 psiquiatras. Então, eu tenho uma carga de dizer, você aconteceu isso, você tinha isso, você tem isso. Então, eu sei o que eu tenho. Mas eu procuro sempre fazer com que essa parte, eu digo que não tenho. Às vezes eu falo assim, não, hoje eu estou bem. Então eu forço mais a minha vida para poder ficar mais em pé, para poder cuidar dos piá que precisam de mim. E tem meu porque pai, você tem mais isso, né? Você, ao fraquejar, você leva mais 2 junto com você.
O meu pai também foi constatado que está com depressão e mora no mesmo terreno. Pode ser hereditário isso ou não? Então, tem a questão genética. hereditariedade? Quando existe casos na família, né? No caso, se tem na família dela, ela tem sim uma predisposição maior para desenvolver. Ah, tem, é. Uhum. Porque agora, então, você veja, além de carrego você... todo mundo. Hã? Eu carrego todo mundo. Pois é, Então, porque além eu de- não posso você não fraquejar. pode, e justamente você não pode ter esse momento de fraqueza, porque você acaba puxando Puxando dois os outros. junto com você, não é? Aham. Eu tenho que levantar de manhã e dizer, olha, hoje eu tô legal. Às vezes eu não tô, mas eu tô legal. Eu saio na rua, eu converso com todo mundo. Quem vê, eu vai achar que eu não tenho nada. Eu Mas dá a converso impressão que você não tem nada depois mesmo. com todo mundo, eu bato papo, eu converso, eu aconselho. Eu acho que eu dou mais conselho do que psicólogo, mas às vezes eu preciso de conselho e eu não tenho conselho. Nossa, já tá na hora. E olha como passou rapidinho, gente do céu. Ó, querida, tomara que você não tenha esse problema mais, que você, assim, eu não sei se, pelo menos que ele seja mais leve, né? Porque afinal de contas, quanto mais leve você tornar o teu, mais leve vai se tornar os teus meninos, né? Que automaticamente até tem um problema até deles terem amigos, de saírem e tal, né? Que é um problema até mais difícil, né? Porque eu nunca vi assim, as pessoas só ficarem em casa, não querendo nem sair nem nada, né? Não tem nem amigo para ir conversar. Para assim. sair e bater papo. Eu Pois é. adoro. Nossa, se eu ver alguém para conversar, olha, eu adoro bater papo. É mesmo? O que eu mais gosto é ficar batendo papo com o pessoal. Pois é, por isso que parece parece que ela não tem sintomas normais dos que eu conheço. Mas doença não tem Não, cara. não tem cara. Samara, então só lembrando que a Samara, gente, eu achei muito bacana esse Instituto Psi, Isso. né? Que fica na Balduino Táxi, é assim. As pessoas podem ligar para esse número para marcar ou pode ir lá direto? Podem ligar nesse número. O 998304746? Isso é o WhatsApp também, né? Quem Certo. às vezes pode mandar uma mensagem. E também tem na Nova Rússia a Patbelly, que você pode ir lá também, que a Samara vai estar atendendo também. Assim, na verdade, a gente queria lembrar que isso daqui não é uma consulta, apenas uma conversa, mas que pode despertar alguns sintomas em você. Não necessariamente que você tenha qualquer uma das coisas que foi tratada aqui. Mas sempre é bom ficar esperto, não é mesmo? Isso. E também eu gostaria de estar falando aqui, Léo, que as duas clínicas, tanto o Instituto Psi quanto a Patbelly, né, quando elas souberam que ela ia estar aqui com a gente, eles disponibilizaram algumas cortesias, digamos assim. A Patbelly ofereceu uma massagem relaxante completa, né? É só ela ligar lá e agendar um horário. E o Instituto Psi disponibilizou 5 sessões de psicoterapia também. Aí, guria! Tô dentro. Aí, tem que... E o Léo falou, lá e na ainda Queen. você é minha convidada para lá na Queen. É só você Aí. passar o nome e pronto. Você vai com o teu marido, com os teus filhos e tá de Eles boa. odeiam essas coisas. Hã? Eles odeiam. Mas a gente é algema, eles levam algemado. Depois que eles caírem lá, eu tenho certeza que eles não vão ter depressão nunca mais na vida. Sei Certo? lá, né? Eu procuro não ter, né? Então, Mesmo. você vai pegar um telefone meu com a Samanta, depois quando você quiser ir, você também, para que eu deixe liberado lá para vocês quando vocês quiserem ir. Eu só Vai ser- atravesso a rua ali. Você só atravessa a rua, tá em casa, isso né? aí. Você veja que bacana. Vai a pé, não precisa de carro, não precisa nada, vai pertinho da latinha. Joia. Obrigado, querida. Obrigada, Obrigado, eu. querida. Gente, 2 minutinhos a gente volta. Ainda vamos continuar aqui, ok? Nós já...